Poxa, faz tantos dias que eu não durmo bem. Será que eu vou viver menos por isso? Será que pode alterar minha memória? Não dormir bem pode aumentar o risco de ganhar peso, o risco de ficar doente, o risco de acidentes. Ai, meu Deus! Muita gente fala que dormir é tão importante quanto se alimentar ou respirar. Será que isso é verdade? É o que a gente vai saber no vídeo de hoje, mas antes não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E para falar sobre isso, eu vou receber a Daniele Mesquita, que é neurologista e médica do sono. O que acontece quando a gente dorme, Daniele? Então, Bruna, acontecem algumas alterações em todos os órgãos do nosso corpo. O nosso cérebro desacelera, né, tem ritmos mais lentos e a gente passa para um estado de menor contactação com o ambiente, né, um estado de maior inércia, digamos assim. Mas todos os nossos órgãos, eles também têm um funcionamento diferente. A frequência cardíaca reduz, a pressão arterial tende a baixar, os valores de temperatura corporal tendem a reduzir também. Então, é um estado de hipometabolismo, né, e menor interação com o meio. É como se o nosso corpo estivesse se recuperando, se reabilitando para uma nova jornada, no dia seguinte. Então é desligando o carro? Sim, é desligando o cabo para poder se recuperar, se melhor estabelecer-se para a próxima jornada. Também não sei se tem a ver com a quantidade de horas, né? Porque às vezes eu sinto que eu durmo bastante e acordo cansada. A gente tá em 2044. Eu fiquei em coma? Não, meu amor, eu tentei te acordar em 2016. Só que aí você virou pro lado e pediu mais 5 minutinhos. Quê? Aí, se acordar cansada, existem vários fatores. Envolve seu estado de humor, envolve seus hábitos de vida, prática de atividade física, qualidade da dieta. E também se vocês têm algum sintoma de distúrbio do sono, né, que pode estar atrapalhando a qualidade do sono e causando essa sensação de sono não reparador, no caso. O transtorno de sono mais comum é o transtorno de insônia. É aquele que a pessoa demora muito para começar o sono, tem dificuldade para começar o sono. Ela pode começar a dormir, mas tem muitos despertares à noite, com dificuldade para recuperar o sono. Ou ela pode acordar antes do que seria adequado para ela, do que seria esperado para os hábitos sociais dela. Então, esses são os tipos de insônia que podem acontecer: inicial, de manutenção e a insônia final. O outro distúrbio muito comum são os transtornos respiratórios, certo? Principalmente a apneia obstrutiva do sono. Mas para isso ser considerado um distúrbio, tem que acontecer com recorrência, né? Porque eu acho que todo mundo já passou por algum episódio de um dia não conseguir dormir, de ficar preocupado, não conseguir pegar no sono. Existem os eventos estressores, né, que podem desencadear ali aqueles sintomas de insônia, mas isso só se torna de fato um transtorno de insônia quando acontece no período de no mínimo 3 meses e pelo menos 3 vezes por semana. O sono não reparador e muitas vezes a privação de sono, ela tem diversos efeitos para o corpo humano, né? Tanto cognitivos como menor nível de atenção no dia seguinte, prejuízo da memória, da capacidade de resposta, lentificação, né? Como também menor reparo físico. Muitas pessoas têm uma menor produtividade nos seus exercícios físicos, uma menor resposta depois de uma noite de mal dormida, digamos assim. Inclusive, para quem quer perder peso, né, uma das coisas que tem que fazer é justamente dormir bem, né? A privação de sono, a alteração de sono, ela desregula os hormônios responsáveis pela saciedade e pela fome, reduzindo de saciedade e aumentando a da fome. Não só isso, existe a ativação de algumas áreas cerebrais que aumentam o apetite daquela pessoa por alimentos muito palatáveis e, portanto, com mais calóricos, e a pessoa tende realmente a ganhar peso. Ou seja, esse sono não reparador, ele pode, inclusive, atrapalhar na longevidade da pessoa, né? O sono de qualidade também é importante para regular até mesmo o nosso sistema imune. Então, a pessoa que está submetida à privação de sono, a um sono não reparador, de forma crônica, ela está mais suscetível até a desenvolver câncer, por exemplo, a maior incidência em pessoas com insônia, justamente porque é uma perpetuação de um estado inflamatório.
Inflamatório persistente, não só isso, como de doenças de base de risco cardiovascular também. Sim. Em relação ao tempo de sono, a gente vai dormindo menos ao longo da vida, a gente nasce e dorme quase que o dia inteiro, né? E aí isso vai diminuindo e até... Qual que é a quantidade ideal? Realmente, as organizações internacionais estabelecem uma quantidade de sono que seria adequada para as faixas etárias. Realmente, o bebê dorme por volta de 16 horas por dia. Delícia, E né? aí vamos para a criança e adolescente que passa para uma necessidade de sono de 9 a 10 horas por dia. Lembrando que isso é uma média, né? Existe variação desse horário, dessa necessidade de sono, isso ser fisiológico, isso ser o padrão de sono daquela pessoa. Mais tarde, no adulto, essa necessidade passa para 7 a 8 horas por dia, e no idoso, acima de 65 anos, essa necessidade de sono reduz, realmente até mesmo para 6 a 7 horas de sono por noite. E a sonequinha durante o dia? Principalmente, adolescente adora dormir de tarde, né? Depois também você começa a ficar mais velho, aquela hora depois do almoço, né? Tem até a siesta, né? Que é feita aí em vários países. Ela pode atrapalhar ou não? Ela pode ajudar? Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Então, assim, o cochilo da tarde, ele pode ser reparador para você, para suas funções cognitivas, só que o que é que acontece? No intervalo de 20 a 30 minutos é o recomendado. Passando disso, pode atrapalhar o sono da noite, que é o sono mais revigorante e reparador para as suas funções. Então, o cochilo, sim, pode ser reparador para você, mas na quantidade de 20 a 30 minutos no máximo. Tá, não pode passar disso. O ideal é que tá não. Bom, né? Você almoça e meia, tem uma hora de almoço, almoça em meia hora, dorme outros 30 Exato. E tá pronta para o resto do dia, né? Bom, Daniele, tem uma expressão que é jet lag social, que é a síndrome do sono insuficiente. O que é isso? É uma condição cada vez mais frequente na nossa sociedade que está ligada o tempo todo, né? Mas o jet lag social, de fato, é uma desincronização, um desajuste entre os horários necessários para as suas atividades do cotidiano e o seu ritmo biológico e o seu cronotipo. Por exemplo, existem pessoas que são mais vespertinas, elas funcionam mais ali no final da tarde para a noite. Existem as pessoas que têm um padrão, um cronotipo mais matutino, que se sentem melhor, têm uma melhor funcionalidade pela manhã. Então, essa pessoa que é vespertina, quando ela está submetida a horários sociais, que começa suas atividades mais cedo, 7 da manhã, como o adolescente que precisa acordar cedo para ir para a aula de manhã, isso é um desajuste com o ritmo cronológico dessa pessoa. Isso gera o jet lag, que é realmente, que de forma crônica, tem seus efeitos negativos também, porque é a privação de sono. Tem gente que acaba usando alguma ajuda aí de medicamento para dormir. Nem falando de medicamento tarja preta, mas, por exemplo, a melatonina, né, que é um hormônio. Em alguns estudos mostram que a melatonina realmente reduz um pouco a latência, aqueles minutos para o início do sono de fato. Porém, não aumenta a quantidade do sono de fato. Vamos falar então um pouquinho de higiene do sono. O que a gente pode fazer em casa para preparar aí a nossa noite, para ser uma noite tranquila e agradável? Só ir para a cama quando você estiver de fato com sono, né? Não ficar lá, vou porque está na hora de eu ir dormir, tenho que acordar 6 horas da manhã, amanhã eu tenho que dormir agora. E fica com o celular na mão. Também. E fica lá na cama com o celular na mão. Isso é bem ruim. Inclusive, limitar o uso de telas até 8 horas da noite seria o ideal também para a higiene do sono adequada. Outra medida é usar a cama para dormir e para atividade sexual, né? Não ler na cama ou alimentar-se na cama, usar o telefone, estudar, enfim. Não realizar atividade física no período noturno. Se você tiver problemas com insônia, né? Limitar o uso de cafeína e outras bebidas estimulantes, como chocolates, energéticos, e tentar fazer-os ali no máximo até às 16 horas. Evitar refeições muito pesadas, né? Fazer refeições mais leves. Algumas pessoas se beneficiam de fazer uma ceia, uma alimentação mais leve ainda depois do jantar, não tem problema nenhum.
Algumas pessoas se beneficiam também de rituais. Por exemplo, a pessoa toma um banho quente, coloca o pijama, escova o dente e vai para a cama para tentar dormir. Então, essa sequência de atividades, elas informam o cérebro que se você está fazendo aquilo é porque está na hora de desligar. Então, ele vai começando a desligar e isso pode ajudar a facilitar o sono. E se você tiver algum sintoma que sugira um transtorno do sono, se você ronca à noite, acorda muitas vezes, acorda no outro dia com a sensação de que o sono não foi reparador, que o sono não serviu, o ideal é procurar a avaliação do especialista para encontrar se você tem algum distúrbio que precisa de tratamento. E aí, gostou das nossas dicas? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família e não esquece também de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Um beijo, até a próxima!